E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para poder responder algumas das perguntas que eu mais recebo relacionadas aos equipamentos que eu utilizo para fazer animação 3D, para poder trabalhar, quais configurações específicas para quem quer começar a estudar, para quem já quer trabalhar. E entre outras coisas eu vou mostrar alguns equipamentos que eu utilizo, vou estar explicando aqui o porquê de cada peça, cada configuração, por que é necessário. E quando terminar esse vídeo aqui, você vai sair daqui com toda certeza de qual equipamento você precisa investir para poder estar trabalhando ou estudando aí com animação 3D. Galera, alguns recadinhos rapidinhos aqui. No site, na loja online, a gente tem várias camisetas legais de animação, camiseta do Dagoberto, camiseta para quem quer vir para o Canadá e entre outros modelos que a gente vai estar adicionando no site logo logo. Se você tem interesse, quer apoiar o canal, dá uma olhada lá. E se você quer a minha ajuda para poder montar o seu portfólio, fazer aquele portfólio incrível que vai te dar vários empregos com animação 3D, considera se inscrever no Patreon. Por lá eu faço videochamadas, compartilho a minha tela, reviso os seus trabalhos e te ajudo a construir o seu demo reel. E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou animador 3D e eu estou aqui em Vancouver, no Canadá, trabalhando como animador 3D e eu criei esse canal para compartilhar as minhas experiências com você, te ajudar nessa jornada aí se você também quer se tornar um animador 3D. Antes de qualquer coisa eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhum expert em computador, eu sei bastante coisa, mas eu não sou um especialista em computadores, então tudo que eu vou falar aqui é de experiência própria, o que eu sei que tem funcionado na minha carreira e várias outras coisas baseadas em pesquisas também. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui é qual sistema operacional utilizar. E na verdade não faz muita diferença se você quer usar o Windows, Linux ou Mac, vai da sua preferência. Eu particularmente uso o Windows. E por que eu uso o Windows? Eu sempre utilizei, desde o primeiro computador que eu tive foi o Windows. E aí o curso que eu fiz na Vancouver Film School de animação 3D, quem não viu o vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. O curso da Vancouver Film School lá, eles também utilizam o Windows. Todos os estúdios que eu trabalhei utilizavam o Windows, só um utilizava Linux, mas nenhum dos estúdios que eu passei utilizava Mac. Então eu sempre trabalhei com Windows, tudo sempre funcionou muito bem, eu nunca senti a necessidade de mudar de plataforma, mas se você gosta de Mac ou Linux, tanto faz. O Maya, que é o software principal de animação que domina a indústria de animação, funciona nos 3 sistemas operacionais. Então vai muito da sua preferência. O que é realmente importante são as configurações que eu vou estar falando aqui, então se você encontrar um computador com sistema operacional com essas configurações que eu vou estar falando, beleza, isso é tudo que você precisa. No momento eu tenho 2 cenários nos quais eu utilizo o Maya, 2 computadores no caso, né? Um desses momentos é, eu trabalho home office em casa para o estúdio, né? Onde eu tenho a mesa que levanta, que eu consigo trabalhar em pé. Nessa mesa eu tenho instalado esses 2 braços com 2 monitores, nos quais eu utilizo todos os dias para poder trabalhar para o estúdio, né? E nos meus trabalhos pessoais, todos os vídeos que eu faço para o YouTube, todas as animações que eu faço pessoalmente, eu utilizo o meu laptop, né, o meu notebook, mas para os dois, tanto para o estúdio quanto para os meus trabalhos, eu utilizo um mouse, um teclado e uma mesa digitalizadora que eu vou mostrar agora para vocês. Primeiramente, o mouse que eu utilizo é esse aqui da Logitech. Ele é um mouse vertical que com o tempo, conforme você fica muito tempo trabalhando no computador, você pode ter um pouco de dores no punho, então ele é ergonômico e ele te ajuda a não ter dores no punho. O meu teclado também é ergonômico, ele é esse formato aqui, no qual é mais confortável para poder passar o dia todo trabalhando, né? Então eu tenho esse mouse e esse teclado que eu utilizo em todos os cenários, mesmo quando eu estou utilizando o meu notebook, eu utilizo esses dois. E o terceiro equipamento que eu utilizo é a minha mesa digitalizadora, que eu utilizo raramente. Aliás, essa é uma das perguntas principais. Eu preciso comprar uma mesa digitalizadora para poder trabalhar com animação 3D? E a minha resposta é não. Só com um mouse você consegue trabalhar com animação 3D. Se você tiver o interesse de comprar uma mesa digitalizadora, tem gente que se acostuma, tem gente que gosta, então vai mais por gosto, mas não é uma necessidade. Mas se você quer trabalhar com modelagem ou com desenho,
a mesa digitalizadora é sim um investimento essencial. Você com certeza vai precisar da mesa digitalizadora. Mas esses são alguns dos equipamentos que eu utilizo em todo momento e eu super recomendo todos eles. Mas vamos lá, eu falei aqui que para o estúdio eu utilizo um computador, um desktop e no meu trabalho pessoal eu utilizo o meu laptop, o meu notebook, né? E eu quero explicar aqui algumas vantagens e desvantagens que vão ajudar você a escolher qual vai ser a melhor opção para você. No caso, se você quer investir em um computador desktop, essa opção pode ser mais barata do que um notebook, porque você pode comprar peças separadas lá e normalmente você consegue um preço mais em conta, mas você tem que considerar que se você não tem um monitor, um teclado e um mouse, você com certeza vai precisar estar investindo nessas outras peças também. Uma das grandes vantagens de um desktop também é que se você quiser fazer um upgrade, se você quiser melhorar as configurações do seu desktop, você tem uma liberdade maior de fazer algumas customizações nele, né? Agora, o notebook. A principal vantagem de um notebook é que ele é mais portátil. Você pode estar pegando o seu notebook e trabalhando aonde você quiser, em qual mesa. Se você for viajar, você pode levar o seu notebook, trabalhar com ele onde for. É muito mais fácil de estar levando o notebook para onde você quiser. E como o notebook já vem com teclado e monitor nele, um notebook com as mesmas configurações de um desktop pode ser um pouco mais caro. Também o notebook é um pouco mais difícil de estar customizando. Se você quiser fazer algum upgrade no seu notebook, pode ser mais complicado. A memória RAM, que é uma coisa super importante que eu vou chegar lá, é uma das coisas que normalmente os notebooks de hoje em dia oferecem a opção de você estar fazendo o upgrade. O HD também, normalmente você consegue fazer o upgrade, mas outras coisas como placa de vídeo e processador, você não consegue fazer o upgrade. Então você tem que comprar um computador já pensando que você vai utilizar ele por vários anos, sem poder fazer grandes alterações nele, né? E se você também vai para o lado do notebook, com certeza você vai precisar comprar um bom mouse, porque não dá para poder trabalhar com animação 3D só utilizando o touchpad. Pelo menos na minha opinião, eu acho que é muito difícil. Você vai conseguir trabalhar com muito mais velocidade se você tiver um bom mouse. Então, só para deixar claro, a minha preferência para trabalho pessoal é ter um notebook, porque eu gosto muito mais da opção de poder trabalhar em qualquer lugar, levar o meu notebook para onde for. Se eu estiver viajando, eu posso levar ele. E alguns anos atrás, talvez a gente não encontrasse notebooks com configurações boas o suficiente para poder estar trabalhando com coisas mais pesadas, mas hoje em dia os notebooks são bem bons e você consegue encontrar notebooks com excelentes configurações. As configurações específicas. Vamos começar falando aqui de processador. Qual processador você deve ter no seu computador? Com certeza você precisa de um Intel i7 ou i9. Se você tiver dinheiro suficiente para poder investir em um i9, excelente, mas no mínimo um i7. O processador, pessoal, ele é como se fosse o cérebro do seu computador. E o Maya utiliza muito o processador, depende muito do processador. Muita gente pode pensar, a placa de vídeo vai fazer toda a diferença no Maya. A placa de vídeo faz diferença mais para render, mas para trabalhar em tempo real fazendo animação, o processador é a parte mais importante. Então por isso que eu indico com certeza do i7 para cima. Se você tem dúvidas sobre processador AMD, eu nunca utilizei AMD, eu falo mais do Intel porque eu sempre utilizei, eu tenho certeza que funciona, então por isso eu indico Intel i7 ou mais. Placa de vídeo, muito importante. Seu computador com certeza precisa ter uma placa de vídeo. Se você está indo para um desktop ou para um notebook, tenha certeza de que ele vem com placa de vídeo. E qual placa de vídeo eu preciso ter? O meu notebook que eu utilizo há mais de 5 anos tem uma GTX 1060 e eu recomendo muito. Com certeza já tem outras placas de vídeo GTX mais recentes, mas se você for comprar um computador que tem uma GTX 1060, daí pra cima tá ótimo, você vai conseguir trabalhar muito bem. Dito isso, eu acredito que placas de vídeo RTX são melhores. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz aí, eu pretendo no futuro mudar para uma placa de vídeo RTX num próximo notebook que eu for comprar. Então se você tiver a oportunidade aí de comprar tanto um desktop quanto um notebook que tenha a opção da placa de vídeo sendo RTX, eu acredito que seja melhor. As placas de vídeos vão ser muito importantes, principalmente se você for fazer um trabalho, se você tem que fazer render no seu trabalho, render em 3D,
E outra coisa muito importante, o pacote Adobe que eu utilizo o tempo todo, tanto Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere, eles não aceitam outro tipo de placa de vídeo que não seja RTX ou GTX da Nvidia, né? Então se você também quer fazer edição de vídeo ou efeitos especiais no After Effects, fazer motion graphics, a sua placa de vídeo precisa ser ou GTX ou RTX. Memória RAM. Para que serve a memória RAM? A memória RAM no seu computador, ela vai permitir que você faça mais coisas ao mesmo tempo e vai permitir que você carregue mais coisas ao mesmo tempo. Para vocês entenderem isso um pouco melhor, eu vou dar um exemplo, que nas últimas versões do Maya a gente tem essa opção que ele carrega a animação que você está fazendo e te permite ver essa animação em tempo real. Então, o que isso quer dizer? Você não precisa exportar a sua animação para poder ver como está ficando, e aí se você vê algum defeito na sua animação, você volta para dentro do Maya e corrige. Não, você tem a opção de ver em tempo real. Então vocês podem ver que eu tenho essa barrinha azul que está crescendo aqui. Isso aqui, o Maya está carregando a animação que eu tenho aqui do Woody, e ela só vai até onde a minha memória RAM permite. Então ele vai encher aqui a barra quase que inteira, tá vendo que ficou amarela essa parte? Isso quer dizer que a minha memória RAM não foi suficiente para poder carregar esse pedacinho só dessa animação que eu fiz, mas eu consigo assistir em tempo real toda essa parte. Então se eu estiver trabalhando em uma animação que tem, por exemplo, 300 frames aqui no caso, deixa eu puxar aqui, vocês podem ver que eu não vou conseguir carregar essa parte aqui. Então eu tenho uma limitação. Quanto mais memória RAM eu tiver, melhor vai ser para poder conseguir trabalhar fazendo as minhas animações. Quanto de memória RAM eu indico? O ideal é no mínimo 16 GB de memória RAM. E como vocês podem imaginar, quanto maior esse número, mais caro vai ser, né? Uma opção aí que você pode ter, caso você esteja investindo agora e você não tenha dinheiro suficiente para poder comprar no mínimo 16 GB de memória RAM, hoje em dia, computador desktop principalmente, com certeza você vai ter a opção de comprar mais memória RAM e adicionar depois. Notebook, se você for comprar um notebook, tenha certeza que especifica lá quando você está comprando que é expansível a até tanto de memória RAM. Por exemplo, se você só tem dinheiro para comprar um notebook que tem todas as configurações, mas só tem 8 GB de memória RAM, tenha certeza que mostra lá que você pode adicionar memória RAM de 16 até 32, excelente. Então só tenha certeza que você vai ter a liberdade de adicionar se você quiser comprar mais depois. 8 GB de memória RAM é ok para quem está começando a estudar, mas eu indico 16 para cima. Por último aqui, não menos importante, armazenamento HD. Muito importante hoje em dia você ter 2 HDs. O primeiro, o principal, onde você vai instalar os seus softwares, você vai instalar o sistema operacional, você vai instalar o Maya e todos os outros softwares que você vai utilizar dentro desse HD, que é um HD SSD. E aí depois você tem que ter ali do lado um HD que pode ser um HD SSD, mas eles são bem caros, então você tem que ter pelo menos um. O segundo HD pode ser um HD normal, eu indico de no mínimo 1 TB. O HD SSD de no mínimo 128 GB, mas eu indico um pouco mais do que isso, porque o meu notebook ele tem 128 e eu não consigo instalar mais nada nele. Eu tenho Maya, Photoshop, Illustrator, Premiere e After Effects. Eu acho que é isso, e se eu instalar alguma coisa eu preciso desinstalar outra porque não cabe mais. Então eu indico mais do que 128, mas 128 já é o suficiente se você está começando aí. Mas por que eu preciso de um HD SSD e um HD normal? O que é um HD normal? É o seguinte, pessoal, o HD normal, né, dentro dele ele tem tipo um disco, como se fosse um CD mesmo. Daí o que acontece? Quando o seu computador vai ler um arquivo dentro desse disco, ele precisa girar esse disco e aí interpretar os arquivos que estão lá dentro. O HD SSD ele é como se fosse, sabe o micro SD? Tipo um cartão de memória que a gente tem hoje em celulares, câmeras. O HD SSD é como se fosse aquilo. Ele é uma forma de armazenamento que não tem um disco dentro. Então a leitura de arquivos dentro desse tipo de HD é muito mais rápida. O que isso quer dizer para o seu computador? Se você for ligar o seu computador instalado no HD SSD, ele vai ligar
assim muito rápido. Se você for abrir o software instalado no HD SSD, ele vai abrir muito rápido. Se você estiver trabalhando em uma cena pesada no Maya e aí você quer salvar, se você está salvando dentro do HD SSD, vai ser muito mais rápido. Então, em geral, tudo vai ser muito mais rápido se você estiver utilizando um HD SSD. Eu digo para você ter uma opção do lado de 1 TB de armazenamento, porque é muito mais barato um HD normal, e aí você joga todos os seus arquivos lá, todos os seus arquivos pessoais, o que você precisa nesse HD separado, mas tudo que você utiliza para trabalho, você utiliza no SSD. Se você tem dinheiro suficiente, compra um HD SSD de 1 TB e um segundo HD de outro TB, mas se o budget aí, se você não tem dinheiro suficiente, um HD SSD essencial e um segundo HD pode ser um normal de 1 TB que vai saciar todas as suas necessidades aí. Pessoal, como eu falei no começo do vídeo, eu não sou nenhum expert, eu tô falando de experiência própria aqui. Se você está assistindo aí e sabe de mais informações que pode ajudar todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, compartilha, deixa nos comentários aí, porque a gente precisa do máximo de informação para poder ajudar todo mundo. Então, só para resumir aqui e ajudar você a coletar essas informações, eu vou falar cada uma das configurações aqui, você anota que você vai precisar. Processador, no mínimo, Intel i7, placa de vídeo, no mínimo, GTX 1060 ou RTX 2060 para cima aí, tá ótimo. Memória RAM, eu indico no mínimo aí 16, mas se você não consegue comprar agora com 16, compre com 8, tendo a certeza de que você pode estar fazendo um upgrade, que você pode estar evoluindo para 16, 32 ou mais. HDs, um HD SSD de no mínimo 128 GB e um HD normal de 1 TB. E aí, se você quer escolher entre o computador ou notebook, aí a escolha é sua, não faz diferença, contanto que tenha no mínimo essas configurações que eu falei aqui. Aqui na descrição do vídeo eu tenho links onde você pode comprar qualquer um dos equipamentos que eu utilizo. Se você comprar por esses links, você vai estar apoiando o canal, porque esses links são links da Amazon, onde eu ganho uma pequena comissão. Esses valores não alteram em nada no seu pagamento, eu só ganho uma pequena porcentagem. Então, se você for comprar algum desses equipamentos, considere comprar nos links que estão aqui embaixo. Galera, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho. E deixa um comentário aí embaixo o que você achou desse vídeo. Qual outro assunto de vídeo você quer ver aqui no canal no futuro. Deixa aí nos comentários que eu trago pra você com certeza. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco você aí a fazer a sua escolha. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!